Vamos para a palavra de Deus, irmãos. Você vai abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve João, no capítulo 4. E eu peço para você ficar conosco, fique atento à palavra de Deus nessa noite. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá então, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. E aí eu convido você a ler comigo bem forte o versículo 29, vamos lá? Vinde. Feche seus olhos mais uma vez, curve sua fronte. Fala com a gente, Pai, por meio do Teu Santo Espírito. A Tua palavra, ela é lida, e nós tememos e trememos diante da soberania do Senhor, que fala conosco nessa noite. Nós não queremos sair daqui sem ouvir a voz do Teu Santo Espírito a sussurrar em nosso coração. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui nessa noite. Então eu peço que, segundo a boa medida de graça, o Senhor, e pela Tua misericórdia, o Senhor use a minha vida, e que o Senhor fale com a Tua igreja, cada um, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor deseja comunicar. No nome de Cristo Jesus é que eu oro e agradeço junto com os meus irmãos. Amém. 7,7 bilhões
é o número apresentado pela ONU no que diz respeito à população mundial atualmente. Este número foi atualizado a última vez em abril de 2019. Você consegue ter a noção ou a proporção que esse número nos traz? A ONU ainda traz uma estimativa que em 2100 esse número chegará a 11,2 bilhões de pessoas. É muita gente, irmãos, é muita gente. E segundo essa previsibilidade da ONU, eu falo previsibilidade porque é difícil você fazer uma medição, mensurar isso com precisão. Nascem por dia cerca de 211 mil pessoas. Tem noção disso? Mais de 211 mil pessoas nascem por dia. Segundo o Instituto Brasileiro Crescer, só no Brasil, diariamente, nascem quase 8 mil bebês. Irmãos, isso significa quase que uma cidade de Fortaleza por ano, o Brasil produz, digamos assim. Já imaginou? Por ano, é uma cidade de Fortaleza nascendo. E aí você talvez esteja se perguntando, o que significa isso? Significa que pessoas é uma realidade da qual a gente não pode fugir. Nós basicamente quase que tropeçamos em pessoas. Nós estamos cercados por pessoas. É impossível nós vivermos sem nos relacionarmos com pessoas. É interessante, há 2 domingos atrás nós começamos a falar a respeito da nossa identidade quanto à igreja local. E dentro disso nós falamos que Jesus, Ele é a nossa vida, o Evangelho é a nossa mensagem, as pessoas são a nossa missão. Mas como é precário ver que em alguns momentos a gente acaba sendo alienado dessa realidade que nós estamos cercados por pessoas. E não dá, irmãos, não dá para a gente viver sozinho, não dá para a gente viver à parte, não dá para a gente viver isolado, não dá para a gente viver em um mundo onde ele é densamente populoso, muito populoso. E quando a gente afunila um pouco mais essa análise, por uma perspectiva do Evangelho, se torna ainda mais difícil ignorar a existência das pessoas na nossa volta. Sabe por quê? Porque nós somos seres relacionais. Quando a gente olha para o fato da criação, e nós vamos então lá para Gênesis, no capítulo 1, especificamente versículo 26, no ato da criação, Deus então cria todas as coisas, mas quando chega na criação do homem, Ele faz aquele boneco de barro. Antes mesmo da criação existe um enunciado ali, aonde nós vemos, façamos o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e a palavrinha ali, façamos, no plural, denuncia ou nos fala a respeito da dinâmica relacional desse Deus trino. E uma vez que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, é impossível nós fugirmos desse padrão, desse parâmetro, uma vez que nós somos exatamente a cópia fiel da relação da Trindade, a relação do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Há ali uma dinâmica relacional, conquanto nós não podemos, em hipótese alguma, vivemos a par ou aquém da realidade de que nós habitamos e pelo menos deveríamos conviver com pessoas. É verdade que quando nós encontramos pessoas com dificuldades sociais, automaticamente isso já vai nos levar a investigar algumas limitações, justamente para potencializar ou para ajudar pessoas. Eu tenho ouvido essa realidade dentro da minha casa com meu filho, para ajudá-lo justamente na socialização e no convívio com as pessoas. De alguma forma a gente acaba caindo num erro muito complicado, aonde nós banalizamos o outro. Espero que você não faça isso ou não tenha feito isso, mas é meio que impossível. E se você já foi alvo disso, você sabe o que eu estou falando, é muito triste. Ser invisível, alguém já passou por essa experiência? Ou só eu já passei? Alguém já passou por isso? O que é ser invisível? Pessoas que passam e não nos enxerga. E basicamente isso é um fenômeno também social, onde nós nos acostumamos com a presença do outro.
E a gente banaliza a presença com quanto o outro se torna um ser invisível para a gente. E nós, de alguma maneira, ignoramos a existência do outro. E diante de números como esse, mais de 7 bilhões de pessoas, e como eu falei, a gente tropeça em gente, nós não podemos ignorar essa realidade. Mas mesmo quando nós falamos do aspecto da criação, aonde Deus, por meio da ação da Trindade, o Deus Trino, Ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, é verdade que o pecado, ele desconfigurou essa dádiva divina, que Deus colocou em nosso coração. Com quantos nossos relacionamentos, em muitos momentos, eles são deturpados, eles machucam, e às vezes nos causam dor. Por quê? Porque é consequência do pecado em nós. O pastor Rafael leu, no início deste culto, o texto de Tiago, no capítulo 4, e no primeiro versículo o texto fala, Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, o pecado desconfigurou aquele projeto ou anseio que Deus coloca em nosso coração de nos relacionarmos de forma coerente e abençoada com o outro. E o texto de Tiago aponta justamente para isso. Existe uma militância no nosso coração, o pecado em nós vai nos fazer justamente causar feridas nos outros e também sermos feridos. Se tinha um lugar que a gente não deveria ter problema, esse lugar deveria ser família. Mas a gente tem problema na família? Tem ou não tem, gente? Vocês estão aí? Tem ou não tem, gente? Tem. E lá todo mundo se ama, pelo menos a gente parte desse pressuposto. Todo mundo se ama, todo mundo se quer bem, todo mundo se abraça, todo mundo faz o melhor para o outro, e mesmo assim a gente desenvolve uma série de problemáticas esquisitices. Agora imagina com o desconhecido, imagina quanto ao outro, a coisa vai se complicando. Não fomos criados, irmãos, preste bem atenção, nós não fomos criados para viver no isolamento da nossa existência. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos à margem da vida. Deus não nos colocou neste mundo para também fazer isso com os outros. E todas as vezes que nós agimos dessa maneira, nós estamos incorrendo em um erro. Estamos incorrendo em um erro e nós precisamos, preste bem atenção, precisamos de fato, biblicamente, e eu falo biblicamente para você não ter um fio de esperança para trazer isso para uma linguagem antropocêntrica, ou seja, onde o homem é o centro de tudo. Não, eu falo biblicamente no aspecto de nós restaurarmos o lugar das pessoas aonde Deus deseja que elas estejam. Está entendendo? Por meio do prisma bíblico, nós precisamos restaurar isso, restaurar as pessoas ao devido lugar, aonde Deus deseja que elas estejam. E quando eu falo bíblico, novamente reforçando, nós precisamos ter o cuidado para não dar vazão colocando as pessoas no lugar de Deus, não é isso. Mas Deus, na criação, deu a cada uma das suas criaturas, e agora especificamente ao homem, ao ser humano, Ele deu um lugar especial, e que esse lugar foi deturpado por causa do pecado. E quando nós falamos de restauração, esse processo precisa começar justamente por onde? Pela igreja. É a igreja. E quando a igreja perde de vista a missão e o propósito que Deus tem em tudo isso, ela se torna um ser estranho, desconfigurado, um Frankenstein. Porque a igreja vai perdendo com o passar do tempo o propósito e o desígnio de Deus, que Deus tem para ela. Por isso nós precisamos entender que temos uma missão, irmãos. Nós recebemos de Deus uma missão. E quem é essa missão? Quem é o objetivo dessa missão? São as pessoas. Olhe para a pessoa que está do seu lado, à sua direita ou à sua esquerda. Olhe para uma pessoa, essa pessoa faz parte da sua vida, ela é a sua missão. Olhe para outra pessoa, tudo bem que ela é a sua segunda opção, mas ela é uma bênção também na sua vida.
essa pessoa, ela é a sua opção, ela é a sua missão. Faz parte do processo. Agora, saindo pouco das quatro paredes, quantas e quantas pessoas Deus coloca na nossa vida e no nosso caminho diariamente, e que nós temos a incumbência de restaurar essas pessoas no lugar ideal, no centro do Evangelho, trazendo o Evangelho para o coração delas, e nós temos perdido isso de vista. Nós recebemos essa missão e nós não podemos falhar em hipótese alguma. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos justamente isso acontecendo. A pessoa, a obra e a pessoa de Cristo é um movimento do céu em favor da restauração de quem? De pessoas. De pessoas. É evidente que quando nós falamos a respeito da queda, da redenção, é evidente que a redenção, a palavra de Deus fala, Paulo falando em Romanos, que toda a criação aguarda, ansiosa pelo dia da redenção. A criação, a natureza geme pela redenção, mas a redenção começa justamente com quem? Com pessoas, porque é por meio do homem que o pecado entra no mundo, e é lá que começa o processo de cura. É na minha vida e na sua. E tudo que nós vivemos, às vezes nós olhamos para a nossa sociedade, nós criticamos, nós falamos mal, nós maldizemos, nós queremos que as coisas mudem, mas nós não mudamos. A Escola da Vida tem um lema, né? Tudo muda quando você muda. Mas a gente quer que as coisas mudem ao nosso redor, mas nós não mudamos. Ou pelo menos não nos dispomos a viver ou receber de Deus as mudanças necessárias, conquanto nós precisamos de confrontamento. E esse processo é um processo de restauração, de redenção. Você quer que seu trabalho seja um lugar abençoado, seja um lugar que passe pelo crivo da redenção? Seja alguém redimido em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Você quer que os seus familiares, os seus amigos, que eles provem dessa experiência? Começa a partir de você. Cristo não veio ao mundo, irmãos, preste bem atenção, Cristo não morre numa cruz para salvar árvores, pedras, boi, porco, cavalo. Ele veio ao mundo para salvar pessoas, está entendendo? Pessoas. Agora, é evidente que o processo de redenção inclui tudo isso, mas começa com a gente. É com a gente. Cristo veio ao mundo morrer em favor de pessoas. E como eu já falei, a criação tem o seu lugar na redenção, mas a cura começa justamente aonde aconteceu a queda, é no meio das pessoas. Aí eu quero perguntar para você: nós podemos desprezar as pessoas? Nós temos esse gabarito para olhar para o outro e banalizar a existência, fingir que o outro não existe, fingir que ele não está nem aí. Talvez eu quero dificultar um pouquinho mais a sua reflexão, falando o seguinte: será que Cristo no nosso lugar faria a mesma coisa que nós temos feito? Ignoramos, criamos conflitos, nos afastamos, nos distanciamos. Se tem uma coisa que o diabo gosta de causar, porque o diabo é inteligente, ele não é sábio, irmãos, mas ele é inteligente. Se tem uma coisa que o diabo vai tentar fazer, é causar isolamento na sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que alguém sozinho, isolado, vai morrer. Porque nenhum ser humano em si consegue sobreviver sozinho. Ninguém consegue sobreviver sozinho. Mas já prestou atenção como às vezes você pode se colocar nas duas posições? Às vezes a gente se isola porque o irmão passou lá no banheiro e desatento e não falou com a gente, que a gente não gosta de mim, ou vice-versa. Se você encontra o pastor na rua sem óculos, ele não vai te enxergar e não falar comigo. E aí você vai se isolando. Então, antes de me criticar, verifique se eu estou de óculos, por favor. A gente faz esse tipo de coisa.
Nós criamos essa situação, e isso é estratégia do diabo para causar isolamento na nossa vida. Agora, como igreja, nós não podemos agir dessa forma. Precisamos amadurecer em Cristo, precisamos avançar na vontade de Deus, entendendo que nós não podemos agir dessa forma estranha ao Evangelho, de maneira nenhuma. E aí, irmãos, quando a gente olha para o ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus sempre, a não ser momentos que Jesus está falando com o Pai, mas Jesus sempre estava rodeado de pessoas, sempre. Ele tinha ao lado dele gente como Pedro, um pescador afoito. Ele tinha ao lado dele Bartimeu, um cego desprezado pela sociedade. Ele caminhou, ele tinha do lado dele Maria Madalena, uma prostituta marginalizada. Ele tinha ao seu lado Zaqueu, um ladrão de colarinho branco. Jesus estava rodeado de pessoas, homens e mulheres que foram objetos diretos, alvos diretos da graça de Deus, pessoas pelos quais o céu se moveu na direção delas, para fazer sabe o quê? Resgatá-las do pecado. Aí deixa eu falar com você, não foi a mesma coisa que Jesus fez com a gente, irmãos? Mostra os seus méritos, arranca para fora, vamos lá, mostra quais são os seus méritos. O que você fez para merecer a salvação? Vamos ser sinceros, nada. Porque diante do Senhor Jesus, né, nessa plateia, nesse ajuntamento aqui, não importa o que você tem no banco, não importa o seu status social, não importa a sua descendência, ascendência, que seja o que for, não importa se você é branco, pardo, amarelo, japonês, brasileiro, americano, judeu, diante de Deus a palavra fala que todos nós somos pecadores. Essa é a péssima notícia. Agora a boa notícia é que em Cristo Jesus nós fomos resgatados, aleluia. Fomos resgatados. Ele não levou em conta os nossos pecados. E aí a gente fica tentando fazer esse tipo de medição com os outros. Fala, fulano não é digno. Que não é digno? Nenhum de nós somos dignos, porque nós não somos feitos dignos segundo as nossas obras, mas nós somos feitos dignos por aquilo que Jesus fez. Então não se assuste se você chegar no céu e encontrar com aquele político. Porque ele pode ser salvo. Ou com aquele bandido, ou com aquele assassino, ou com aquela pessoa que é a escória da sociedade, que ninguém dá crédito nenhum a ele. E aí, você chega no céu, você vai se deparar com ele, e Jesus pode falar, não, isso aqui foi que no último instante pediu para estar comigo no paraíso. Sabe, irmãos, pessoas, mas já viu como a gente é rápido, ligeiro demais para desprezar os outros? Interessante que no texto, como eu estava falando a respeito de Cristo, o ministério dele, ele era acompanhado constantemente. Jesus estava cercado de pessoas o tempo todo. E no texto nessa noite, eu quero deixar um desafio para você, ler o capítulo 3 de João, durante essa semana. Você vai ver que existe da parte de João uma intencionalidade, uma vez que João faz uma transição do capítulo 3 para o capítulo 4, Jesus cumprindo a sua missão, porque no capítulo 3 Jesus nos mostra, o texto de João nos mostra, Jesus falando com um homem importante, chamado Nicodemos, que não é o tio Nico do Recife, mas é o Nicodemos da Bíblia. E no capítulo 4, nós encontramos João falando a respeito de uma mulher que sequer o nome dela é citado. Você não sabe o nome dessa mulher, você só sabe que ela é samaritana. Ela é tão menosprezada, mas tão menosprezada, que nem o nome dela é citado. Já viu que a gente faz assim com as pessoas? A gente rotula elas. A gente rotula. Vou dar um exemplo, vou usar a minha vida. Geralmente vem 4 mulheres andando lá longe. Deixa eu pegar 4 mulheres aqui, vamos lá, mulheres aqui, estou vendo.
Vamos supor que vem 4 mulheres e uma delas é a Gisele. Aí você vai olhar e vai falar assim, ó, lá vem a Sandra, a Raquel, a Roseli e a mulher do pastor. Não tem nome. A gente rotula. A gente dá rótulos. Porque às vezes nós diminuímos as pessoas, algumas atitudes ou algumas coisas que dizem no contexto de vida delas, e roubamos delas o direito à identidade de quem elas são. De quem elas são. E de alguma forma isso diz respeito à maneira como nos relacionamos com as pessoas. No capítulo 3 de João, nós vemos Jesus falando com Nicodemos, que é judeu, é fariseu, é alguém de alta graduação, de uma posição social elevada. Ele é estimado entre os seus, ele é uma figura importante na sociedade. Aí no capítulo 4 nós encontramos essa mulher sem nome, que o texto fala apenas que ela é samaritana. Ela é uma pessoa aparentemente inculta, que vive à margem e tem uma vida moral duvidosa. E sabe o que é interessante? Nicodemos procura Jesus às escuras, na calada da noite. Aquela mulher sem nome se encontra Jesus no fulguroso sol do meio-dia, na luz. Mas tanto quem encontrou Jesus no escuro, quem encontrou Jesus à noite, tanto rico quanto pobre, tanto de importância elevada quanto menosprezado, para Jesus todos são especiais. Amém, irmãos? Todos. Não há distinção, e o Evangelho nos apresenta justamente isso. Cristo estava indo ao encontro daquelas pessoas, Cristo estava cumprindo a sua missão, uma vez que Ele veio a este mundo em busca de pessoas. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Que as pessoas de fato elas são a nossa missão, e diante disso nós não podemos fugir da realidade. Que realidade? Algumas lições que esse texto nos ensina. Uma vez que as pessoas elas são a nossa missão, nós precisamos ter intencionalidade em priorizar aquilo que é importante para o reino de Deus. Precisamos ser intencionais. No versículo 4 do capítulo 4 que nós lemos, o texto nos diz que era necessário para Jesus passar por Samaria. Era necessário. Naquele momento, Cristo tem basicamente 3 caminhos. Jesus está descendo do norte para o sul. Jesus está indo da Judeia para a Galileia. E ele tem pelo menos 3 caminhos para chegar até a Galileia. Jesus, vamos supor que Samaria está aqui no meio. Jesus está descendo da Judeia para a Galileia. Ele poderia ir pela costa, pela região oceânica, e ele chegaria até a Galileia. Jesus poderia ir pela região da Pérea, ele poderia vir por aqui, mas ele escolhe passar pelo meio. Ele vai por Samaria. E talvez você fale assim, mas lógico, inclusive o caminho por Samaria era o caminho mais curto. No entanto, é o caminho menos provável. Por que o caminho menos provável? Havia uma barreira, um obstáculo social, um obstáculo cultural e um obstáculo religioso. Judeu não se dava com samaritano. Eu não tenho tempo para dissertar a respeito da problemática histórica aqui. Mas havia um conflito muito grande entre judeus e samaritanos, decorrente de toda a história, decorrente de anos de problemáticas. Conquanto todo judeu que se prezasse, quando ele estivesse descendo da Judeia para a Galileia, jamais ele ia passar por Samaria. Kiko e Dona Florinda? Todo mundo já assistiu o Kiko e Dona Florinda, né? Gentalha. Para o judeu, o samaritano é gentalha. Não há nenhum tipo de relacionamento, é impossível isso acontecer.
Mas aí Cristo, Ele é intencional, e o texto nos diz no versículo 4, que era necessário, havia uma intencionalidade no coração de Jesus. Antes mesmo de Jesus passar por aquele lugar, havia no céu registrado que Jesus deveria ter um encontro com aquela mulher sem nome, apenas chamada samaritana. Eu não sei se você pensa isso a seu respeito, mas deixa eu falar uma coisa para você. Em algum momento da sua vida, Cristo poderia ter passado de largo de você, mas Ele preferiu entrar no seu coração. No seu coração. Ele resolveu entrar na sua casa, fazer morada na sua vida. E porque muitas vezes nós tentamos negligenciar esse privilégio a outros. Barreiras foram levantadas em torno do relacionamento entre judeus e samaritanos. E é interessante que a própria mulher levanta a problemática. Ela fala: como que você, sendo judeu, está pedindo água para mim, que sou mulher samaritana? Você tem um problema porque mulher não conversava com homem naquela época, e muito menos judeu que samaritano. Então Jesus, legalmente, ele estava completamente impedido de falar com aquela mulher. Ele estava impedido, mas o texto nos diz que Jesus rompe com isso, porque Jesus, para ele, o cumprimento da missão que ele recebe de Deus é muito mais importante do que os estigmas que são colocados pela sociedade. Muito mais importante. Por isso, precisamos ter uma intencionalidade de priorizar aquilo que é importante no reino de Deus. E para o reino de Deus, sabe o que é importante? Pessoas. Pessoas. Não há espaço para um coração seletivo. Nós somos convocados por Deus para pregar o Evangelho a todos, indistintamente. Todos. Sem reservas. Eu já ouvi uma história certa feita, que um pastor estava saindo da igreja, do templo, e ele foi abordado no portão do templo por uma mulher, por uma prostituta, conhecida na cidade. E aquela mulher olhou para o pastor e falou: pastor, eu preciso de uma palavra. E o pastor falou assim: olha, eu não posso conversar com você aqui, porque o que os outros vão pensar a meu respeito? E o pastor seguiu o caminho dele, a pé. E a mulher seguiu atrás, gritando: pastor, eu preciso de uma palavra, pastor. E o pastor continuou fazendo de conta que não ouvia o grito de socorro daquela mulher. O pastor se assentou em um ponto de ônibus. E de repente, passou algum tempo, a mulher o deixou, e ele ouviu um alvoroço. E ele se aproximou do alvoroço. E ele se entristeceu, porque aquela mulher tinha se jogado na frente de um carro e tinha morrido ali. E aquele pastor passou muitos dias da sua vida ouvindo no seu coração a voz daquela mulher: eu preciso de uma palavra. Nós levantamos isso. Eu não quero falar com ele, ele fez isso, ele é assim, ele é assado. Eu não vou falar com ela, não vou falar do Evangelho, tal. E a gente tenta fazer um processo de seleção que não nos cabe, irmãos. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Nós fomos comissionados a pregar o Evangelho a toda criatura. Todos. Nos importar de fato com pessoas. E isso exige de nós o quê? Intencionalidade. Se não houver intencionalidade, irmãos, se a igreja primitiva tivesse agido como a igreja do século 21 age, o Evangelho não tinha saído de Jerusalém. Tanto é que eles começaram a agir assim. Aí Jesus pegou e mandou aquela perseguição, esparramou todo mundo pelo mundo, e eles foram pregar o Evangelho. Precisamos de fato ter a intencionalidade nas pessoas, porque elas são importantes. De novo, preste atenção, pelo um prisma bíblico, não antropocêntrico. O Evangelho vem para impactar, para mudar a vida e o coração das pessoas, porque elas são
a nossa missão. Mas esse texto também nos ensina que nós não podemos apenas ficar na intencionalidade, uma vez que a intencionalidade, a prioridade vai nos levar e nos envolver ao ponto de nós termos a iniciativa. Uma vez que Cristo foi em busca daquela mulher, Ele também iniciou o processo de evangelização. Versículo 7. Jesus começa com uma palavra simples: dê-me um pouco de água. Já viu? Quem já esteve com alguém sem assunto? O céu está limpo, não tem uma nuvem. Será que vai chover? A gente fica meio sem graça, sem ter assunto com as pessoas, né? Jesus basicamente começou assim, mas Ele teve uma iniciativa. Quem nunca passou talvez pelaquela experiência de estar com uma pessoa ali e falar assim: olha, se ele perguntar de Jesus eu falo, mas se ele não perguntar eu não vou falar. Quem já passou por isso aqui? Eu não vou falar, só se ele perguntar, só se a iniciativa for dele, só se a iniciativa for dela. Não, irmão, Jesus não é isso que o texto ensina. Jesus está ali provocando intencionalmente. Ele está tendo iniciativa. Me dá água, me dá um pouquinho de água. Jesus rompe com as barreiras e ele tem uma iniciativa, porque aquela mulher não foi atrás do evangelho. Mesmo ela tendo sede espiritual, ela se contentou com a água deste mundo. Ela não perguntou para Jesus. Ela estava ali simplesmente, ela ia pegar a água dela, encher o cântaro dela e ir embora para casa. Ir embora. Mas Jesus quebra o silêncio. Jesus quebra o gelo. E Jesus oferece para ela água da vida. E aquele que crê em Jesus, diz a palavra, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Ei, deixa eu falar para você, você tem aí uma enchente, um negócio assim transbordando, e tem gente morrendo de sede do seu lado, e você não está oferecendo água. Não dá. Não dá. Agora, essa semana nós vimos aí nas redes sociais o anúncio da prefeitura preparando a população para a possibilidade de encher um pouquinho de água ali no centro, abrir as comportas, porque a chuva estava muito. Vocês viram isso, né? Irmãos, assim é a vida daquele que serve a Jesus. Só que não tem comporta, sabe por quê? Porque não tem como você segurar esse rio de água viva que jorra de você. Quando Jesus de fato é a sua vida, quando você de fato tem a vida centrada no Evangelho, não tem como você segurar, você quer contar para todo mundo. É o que acontece muito com o crente novo convertido. Acredito que todos nós já passamos por essa experiência. Você quer contar, você quer falar porque foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom. Só que aí vai passando o tempo, a gente para de buscar, e a impressão que dá é que a represa seca. É ou não é verdade? Seca. E é arriscado, ao invés de você oferecer a água da vida, para quem você está oferecendo, dá água para você. Tamanha é a secura espiritual. E Jesus então está nos convocando, está nos ensinando, precisa de iniciativa. É Jesus que faz o movimento na direção dela. E basicamente Jesus usa um princípio interessante para chamar a atenção de alguém. Se você quiser chamar ou cativar o coração de uma pessoa, você precisa fazer uma dessas duas coisas. Ou você lhe presta um favor, ou você pede um favor. Aí você conquista o coração da pessoa. Jesus une o útil ao agradável, ele faz as duas coisas numa tacada só. Ele não apenas pede um favor daquela mulher, para aquela mulher, me dá água, mas ele dá algo a ela. Eu vou te dar a água da vida. E naquele momento Jesus é certeiro. Jesus faz uma opção da junção dos dois métodos. Sabe por quê, irmãos? Eu acho interessante, ele poderia ter julgado aquela mulher. Como Deus, Jesus poderia ter decretado uma sentença e a condenado, mas Jesus preferiu entender ela, Jesus preferiu amá-la, Ele preferiu oferecer vida e perdão. De novo, as pessoas são a nossa missão. Quantas são as vezes os momentos que nós acabamos meio que fazendo julgamentos ou pré-julgamentos equivocados das pessoas?
Olha lá, é desse jeito. Mas você não sabe o que aconteceu na vida dela. Você não sabe o quanto ela passou por momentos difíceis. O quanto aquela pessoa tem sede da palavra, o quanto aquela pessoa tem sede de Deus, mas a gente assume uma postura de juízes, e não é assim que tem que ser. Precisamos olhar para as pessoas com amor. Passei uma experiência, semana passada, se eu não me engano. Eu cheguei na farmácia, fui comprar um remédio, claro, né? E estava assim a farmácia, lotada de gente, e demorou bastante, e você já estava um tempo um pouco escasso, e aí você chega lá, aquele tempo escasso que demora e demora, e aí você já fica meio sem paciência. Cheguei no balcão, o rapaz que me atendeu, pô, posso ajudar? E eu ali não falei nada, mas no coração, vamos, lerdeza, né? Lá dentro, mas que lerdo demais, pelo amor de Deus. E aí eu pedi o remédio falando, mas olha que lerdeza, confessando pecado, irmãos. Aí o rapaz virou, entregou o remédio e falou assim, você não é da igreja presbiteriana? Ainda bem que eu não falei nada, né? Se ele estiver assistindo isso aqui, ele vai lembrar disso, o moço. Porque ele falou assim, eu falei assim, sou. Falei, então, eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu falei, mas você é evangélico, é crente? Eu falei assim, não, mas eu não perco, na segunda-feira eu assisto todo o culto domingo do Facebook. Amanhã, de certo, ele vai ver isso, ele vai lembrar, se ele assiste mesmo. E naquele momento, irmãos, eu conversei um pouco com ele, troquei uma ideia com ele, e eu saí dali, o Espírito Santo me repreendeu. E falou assim, ó, tá vendo? Precisa ter mais amor. Precisa prestar mais atenção nas pessoas. Precisa mais ser condescendente com o outro. Precisa levar mais o Evangelho. Jesus não estava com pressa em deixar aquela mulher samaritana. Ele queria dar água da vida para ela. Eu conversei um pouco com aquele rapaz, mas depois Deus ministrou o meu coração, me corrigiu. Porque esse é um exemplo que acontece comigo, mas eu não tenho dúvida que isso acontece com você, ou já aconteceu e pode acontecer, e que o Senhor te livre e te dê misericórdia para que você haja de forma diferente, no nome de Jesus. Porque constantemente nós somos, o nosso coração fica tomado por esse sentimento aonde nós não temos de fato a iniciativa de levar o Evangelho às pessoas. Não temos. A atitude de Jesus em investir tempo naquela mulher abriu uma porta gigantesca para ele falar do Evangelho para ela, e o texto está lá falando. E Jesus fala a respeito da água da vida, Jesus fala que vai dar água para ela, e Jesus fala que é uma água que não vai secar, Jesus fala da fonte, Jesus vai falando, Jesus vai falando, Jesus vai falando, e aquela mulher vai recebendo ao ponto de que ela estava tão sedenta, que ela fala, eu quero dessa água. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que já o receberam e ouviram a respeito de Jesus e falaram assim, olha, eu quero esse Jesus. Ei, tem gente pertinho de você, dessas mais de 7 bilhões de pessoas, tem gente perto de você que está com um cântaro, esperando você oferecer água. Oferecer água. Aí a gente fala, não, isso é trabalho do missionário, isso é trabalho do pastor. É trabalho do missionário, é trabalho do pastor, é trabalho de todo aquele que é discípulo de Jesus, porque nós não podemos segurar aquilo que nós recebemos. Sabe por quê, irmãos? A água viva jorra, e água parada dá o quê? Dengue. Vai adoecer. Falando nisso, orem pela Gisele, está com suspeita de dengue lá no hospital, deixa ela lá e vim para o culto. Vai adoecer, porque a água parada dá dengue. Mas água que jorra gera vida. Gera vida. Gera vida. E nós não podemos, em hipótese alguma, perder isso de vista. As pessoas são a nossa missão. Por isso a gente precisa ter intencionalidade. Precisamos ter iniciativa. Iniciativa para quê? Para pregar o Evangelho. Pregar uma mensagem que de fato liberta vidas. Versículo 16.
O texto nos diz que Jesus, depois de falar a respeito do evangelho, aquela mulher quer água, aí Jesus fala para ela: ok, vai lá chamar o seu marido. Vai lá chamar o marido. E aqui pontualmente, irmão, Jesus coloca a mão dele num vespeiro. Por que num vespeiro? Porque aquela mulher tem um problema, aquela mulher tem uma moral duvidosa. E o texto fala, ela não mente para Jesus, mas ela omite uma informação na tentativa de manter oculta a sua alma na escuridão da sua existência. Jesus então mexe e fala com ela: você disseste bem, você falou a verdade, você não tem marido, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu, vamos tratar desse negócio aí. Jesus não tem medo de colocar a mão naquilo que está errado. Jesus não tem medo de trazer cura para aquilo que precisa de realmente restauração, para aquilo que está enfermos. Irmãos do céu, como a gente, ou principalmente nos nossos dias, hoje a gente tem medo de pregar o evangelho, sabe por quê? Justamente dentro dessa perspectiva do politicamente correto. E o evangelho vai confrontar, porque o evangelho não está preocupado em ser politicamente correto. O evangelho vai denunciar o nosso erro, o nosso pecado, porque Deus deseja que nós sejamos curados e completamente restaurados. Não podemos ter medo de falar, claro, com amor e graça. A palavra de Deus diz que o ministério de Jesus era um ministério exercido com amor e graça. Não podemos ter medo de denunciar o pecado com amor e graça. Meu querido, minha querida, não deveria ser assim. Não deveria. Jesus pode mudar a história. Ninguém de fato beberá da água da vida até que chegue à plena consciência de que de fato está com sede. Prestou bem atenção? Ninguém é capaz de beber da água da vida até que tenha plena consciência de que ele está com sede. Eu tive um probleminha o ano passado, o Elzo me ajudou bastante, o irmão Elzo, umas pedrinhas que, até eu pedi para ele ver se era diamante, mas não era, não foi. E aí a recomendação até do Elzo, tem que beber água. Água. Mas às vezes a gente é daqueles que a gente só bebe água quando a gente sente, quando na realidade não tem que ser assim, né? A gente tem que beber muita água. A mesma coisa, o evangelho vem para denunciar a nossa necessidade, que nós estamos vivendo tempo de escassez. Nós precisamos de fato tomar dessa água da vida, e só por meio do confrontamento do evangelho, a pessoa pode chegar a essa consciência do seu pecado. Porque o evangelho não vem, claro, existe o consolo, o conforto da parte de Deus, mas o evangelho vem para denunciar que nós precisamos de conserto, e a única forma de preparar o solo para receber, o solo do coração para receber a semente do evangelho, é arando essa terra com a convicção do pecado. Como que você vai chegar para alguém e falar assim: olha, você precisa de um salvador, se ela não tem consciência de que ela é pecadora, de que ela está errada? Como? É necessário usar a palavra de Deus e não ter medo de pregar. Há quem diga e use aquela frase conhecidíssima de Francisco de Assis: pregue e se necessário use palavras. Tem que usar palavra também, tem que usar a vida, mas tem que falar. Tem que falar do evangelho. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, não podemos continuar pregando e vivendo um evangelho barato. Deus não deseja que nós levemos Deus não deseja que nós levemos essas boas novas de qualquer forma. Nós precisamos de fato levar com seriedade, tendo em vista que as pessoas estão sedentas do evangelho. E para isso, irmãos, nós precisamos ter a disposição para colocar as nossas mãos no atoleiro de imundícias, aonde as pessoas estão submersas, aonde as pessoas estão em degradação social, espiritual. Precisamos ter essa disposição para a gente ir lá e colocar a mão e resgatar essas pessoas.
Não podemos continuar como a parábola do bom samaritano, como o levita e o sacerdote que fica à margem, está lá, não vou me contaminar. Não, vai lá e abraça. Tem gente ferida fisicamente, mal cheirosa, mas também que tem gente com o coração que está machucado e que está precisando do consolo da palavra de Deus. E sabe quem é o portador dessas boas novas e dessa mensagem? Sou eu e você, somos nós, irmãos. Somos nós. As pessoas, elas são a nossa missão. Deus, preste bem atenção, Deus não te colocou em Mogi Guaçu à toa. Amém? Não existe coincidência nesse negócio aí não. Deus não te colocou nesse trabalho, Deus não te colocou nessa escola, nessa universidade. Você não está ali jogado ao acaso, está ali de qualquer jeito, está ali, não, existe um propósito. Aí você fala assim, puxa, mas eu estou cercada de pessoas difíceis. Glória a Deus, você também é difícil. Eu também sou. Ou você vai dizer que você é fácil? Quem já passou pela experiência, tem dia que você não aguenta nem ficar perto de você? Eu direto, irmãos. Tem dia que eu falo, sai perto de mim, Jonas, que eu não estou aguentando você. A Gisele é uma santa. Tem dia que ela fica assim, ó, você hoje não está aguentando nem com você mesmo. Eu falei, verdade, não estou. Quem nunca pensou assim? Quem nunca esteve numa situação dessa? A gente quer ficar longe. Mas o outro é difícil. Irmãos, se Jesus viesse nos salvar pela nossa bondade, a gente estava ralado. Olha a pessoa, mas tem algumas pessoas que dá vontade de você pegar, pôr no colo e levar para casa, não tem? Tem umas pessoas assim que são fofas, mas vai conviver com ela para você ver como ela é difícil. Vai lá para você ver. Vai. Talvez eu contei a experiência da farmácia aqui, você nunca talvez imaginasse que o pastor Jonas tivesse passado por uma experiência como essa. Vai conviver. Que acho que a pessoa, o Rafael, quem tem convivido mais comigo aqui, sabe, nós somos esquisitos, irmãos. Esquisito, a gente é meio de lua, é ou não é verdade? Eu estou na fase, a fase da uva passa passou, agora eu estou na fase da farofa. A gente é esquisito. Aí a gente quer que as pessoas, nós criamos uma esfera de perfeição em volta das pessoas. Não, ame elas. Ame elas. Porque o amor que Cristo derramou sobre o nosso coração não é condicional, ele é incondicional. A palavra de Deus nos diz que Cristo nos amou, sendo nós ainda gente boa, né? Sendo nós o quê? Pecadores da pior espécie. E aí você ainda vai querer ficar exigindo do outro isso. Ame. Está cheiroso? Abrace. Não está tão cheiroso assim? Abrace. Está alegre? Abrace. Está triste? Abrace. Oportunidade, promova-se. Tem iniciativa de falar do Evangelho. Nós precisamos disso. Como eu falei no início, 7,7 bilhões de pessoas. E alguma dessas pessoas convivem com você. Olha só. Algumas dessas pessoas estão à sua volta, esbarrando em você. Gente com sede de Deus, mas que ainda não recebeu a proposta. Eu tenho água da vida para te dar. É ou não é verdade? Tem, ó, muita gente. Às vezes nós, ao invés de nós irmos em busca das pessoas, nós preferimos nos isolar. E como eu mencionei, o diabo quer que você se isole mesmo. O diabo quer que você fique trancado lá no quarto, quer que você dê fim, que você morra, que você fique lá deprimido. No nome de Jesus, sai dessa situação e vai amar pessoas. E permita-se ser amado no nome de Jesus. Ao invés de nós irmos buscar as pessoas, nós levantamos pontes e obstáculos. São os contratempos dos dias a dias, o ruído na comunicação. Às vezes a gente cria problema por causa do ruído da comunicação. Meu Deus do céu, não precisa ser assim.
Não precisa. Somos diferentes. Louvado seja Deus. Já pensou se vocês fossem todos carecas? Ainda bem. Somos diferentes. Deus nos fez assim, mas nós precisamos nos dispor para resolver as nossas diferenças e potencializar isso para ser curado por meio do Evangelho. Ao invés de nós irmos em busca das pessoas, nós preferimos assumir uma posição de juízes, fazendo críticas e ponderações descabidas. Olha lá no versículo 27, fala que os discípulos, quando retornaram e viram Jesus conversando com aquela mulher, eles ficaram meio que escandalizados. A gente fica assim. Nós não podemos assumir esse papel. Não tem que ser assim, irmãos. Como igreja, nós temos a continuidade do ministério de Jesus, que deve ser vivido hoje no poder do Espírito Santo. Nós não fomos chamados para sermos seletivos, porque o Evangelho é para os doentes, o Evangelho é para os improváveis, o Evangelho é para todos quantos o Senhor chamar. Nós não somos perfeitos, não estamos aqui para em busca de pessoas perfeitas. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Então para de olhar para o outro e esperar que o outro seja da maneira que você quer, porque ele não vai ser, e ele não tem que ser. Eu li um negócio semana passada, achei interessantíssimo. Tenha paciência comigo, Deus ainda não terminou a sua obra na minha vida, ainda, mas Ele está trabalhando. Tenha paciência, calma. E que Deus não vai agir assim, mas que Deus haja da mesma medida que nós temos agido com os outros. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, aqui é um lugar de gente que está sendo aperfeiçoada, porque pessoas perfeitas não existe. O pecado alcançou todos, indistintamente. Aí você fala assim: puxa, mas fulano errou de novo, pisou na bola de novo. Ok, aqui é o lugar dos reincidentes. Olha a história dessa mulher. Teve 5 maridos, estava com o 6º. Ela tinha reincidência e Jesus não desistiu dela. Não desista do outro, não desista de você, mesmo que aconteçam algumas reincidências. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando. Há oportunidade, mas olhe também para o outro da mesma maneira. Assim como aquela mulher samaritana, o Evangelho também é para os reincidentes. Talvez você fale assim: olha, caiu. Irmão, deixa eu falar uma coisa, não estou aqui sendo favorável ou legitimando a queda, não é isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se tem um lugar especial onde as pessoas devem cair, esse lugar deve ser a igreja. Sabe por quê? A Bíblia fala: quando um cai, a gente tem que levantar. É aqui, ó. Então quando alguém cair do seu lado, estenda a mão e levanta e para de jogar pedra. Preste atenção nas pessoas. Olhe para as pessoas com senso de urgência. O Evangelho precisa ser levado e compartilhado com elas. Não deixe para amanhã. Ainda hoje, ainda essa semana, se disponha para levar água da vida para alguém. Curva a sua fronte. 2 convites. O primeiro deles: pessoas que querem nessa noite receber da água da vida, que desejam receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui para frente. Eu quero orar com você e por você. Vem para cá. Segundo convite: a palavra incomoda seu coração e você deseja nessa semana falar: Deus, eu quero pelo menos com uma pessoa compartilhar da água da vida. Alguém que Deus está colocando no seu coração agora. Deus está citando nomes no coração de vocês agora. Deus está falando com você. Deus está trazendo à sua memória pessoas que precisam ouvir do Evangelho da sua boca, da sua vida. E você precisa ter iniciativa, coragem, intencionalidade para pregar o Evangelho. E talvez você não saiba por onde começar, e você precisa de uma dose de coragem. Venha aqui para frente no nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos por isso.
gente que precisa ouvir do Evangelho, gente que Deus está citando no seu coração, que você precisa ter ousadia para falar do Evangelho. Vem para cá no nome de Jesus. Que Deus te dê a boa medida de graça, de intencionalidade, de iniciativa, para você anunciar o Evangelho ainda essa semana, no nome de Jesus. Senhor, como igreja do Senhor, nós estamos aqui nessa noite, irmãos e irmãs que se colocam à disposição do Senhor, alguns rendendo o coração a Jesus, outros colocando, Pai, a vida no teu altar e pedindo que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê uma medida exponencial de coragem para levar a tua palavra, porque nos falta às vezes, Senhor, não é oportunidade, nos falta coragem, nos falta intencionalidade, nos falta iniciativa, a disposição de pregar o Evangelho de fato. Senhor, quantas vezes nós fazemos acepção de pessoas, quando a tua palavra nos ensina que nós não temos essa autonomia, nós não podemos fazer isso, nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor dê a cada um desses irmãos e irmãs um bornar cheio de sementes, e que eles voltem, Senhor, daqui a um tempo trazendo, Senhor, as mãos cheias de uma colheita farta de vidas para entregar, Senhor, ao teu reino, no nome de Jesus. Dá a cada um deles, Pai, a boa medida de graça, para que possam realmente, Deus, espalhar o Evangelho, proclamar as boas novas de salvação, anunciar e dizer: esta é a água da vida. Jesus, eu estou entregando a você, receba dessa água da vida, água que transforma. Nós oramos assim, nós cremos assim e pedimos que o Senhor abasteça o coração de cada um desses irmãos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos receber a bênção. Após a bênção, eu vou pedir só para você aguardar um pouquinho. Os pastores e presbíteros vão até a porta. Nós queremos te dar um abraço. Guarde essa palavra no seu coração, leve e não se esqueça. Preste atenção nas pessoas. Deus te deu uma missão e você não pode falhar quanto a ela. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o trabalho das suas mãos, hoje e para todo sempre. Amém.